Eu vou apresentar agora duas razões interessantes, que é a ideia de vazão e a ideia de densidade demográfica. Depois nós vamos resolver uma série de exercícios relacionando todas essas razões que eu vou mostrar para vocês. Então, densidade demográfica. É importante que você entenda isso, por quê? Porque a questão às vezes vai falar simplesmente, vai simplesmente dizer, ó, a densidade demográfica é tanto. E essa densidade demográfica, ela é o número de habitantes, né? Número de habitantes dividido pela área da região, do país, da cidade, tá certo? Essa relação ela é extremamente importante. Então, por exemplo, você tem uma cidade e o número de habitantes são 150 mil. Vamos pesquisar aqui alguma cidade para a gente dar uma olhada. Vamos colocar, por exemplo, a cidade de Macapá. Cidade de Macapá. Vamos procurar aqui os dados dela. Ó. Você tem 512.902 pessoas. Vou pegar aqui o número de habitantes. 512.902. Eu acho que são dados de 2020, né? Pode ser que tenha mudado, claro. Deixa eu ver aqui. A área local. A área ó, são 6.407 km². A área são de 6.407 km². Isso aqui são pessoas ou habitantes. Tá? Então, a escala não, desculpa. A densidade demográfica é o número de pessoas, 512.902, dividido pelo tamanho, né? 6.407 km². Se você dividir isso aí, ó, 512.902 por 6407 vai dar aproximadamente 80, aproximadamente 80 pessoas, habitantes, por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica relativamente baixa, né? Se você pegar uma cidade como São Paulo, vou pegar aqui São Paulo, cidade de São Paulo, município aqui, né? Ó. Você vai ter população 12,33 milhões. A gente pode fazer essa conta aqui na calculadora. Ó. 12 é a quantidade de pessoas, né? Por área. 12,33 milhões vezes 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido pela área, que é 15,21 km². Você vai ter em média 8.106 pessoas por km². Enquanto Macapá tem 80 pessoas por km². Isso é importante porque esses dados ele auxiliam a sua interpretação dos fenômenos relacionados ao meio urbano. Tá bom? Densidade é isso. É o número de habitantes pela área. Outra razão importante que sempre está na sua prova do Enem, porque os caras insistem demais em trabalhar esse tema, é importante a ideia de vazão, ou seja, o fluxo que você tem de um líquido ou um fluido, certo, em um determinado tempo. A vazão é a razão, olha, muita atenção, é a razão entre a quantidade de líquido, eu coloquei líquido porque fica mais fácil de entender, mas pode ser qualquer fluido, que passa por uma determinada área num determinado tempo. A gente pode entender o seguinte, ó, a quantidade, você pode entender a vazão, representei pela letra VZ, ali, pela sigla VZ. Então, a vazão, pessoal, ela é a razão entre o volume, tanto de massa que está passando, e o intervalo de tempo. Por que é importante isso? Porque em algumas situações, você vai ter, certo, que calcular a quantidade de água que passa, ao gotejar, sei lá, um ralo que está tirando água, uma torneira que está enchendo. Essa ideia de vazão ela é muito importante. E o que é o volume? Como é que a gente calcula o volume? Se a gente considerar um cilindro, né, um objeto prismático, você vai ter a altura dele aqui e uma área relacionada. O volume de um objeto em forma prismática ou semelhante, né, figura que o teto é igual à base,
ele vai ser a área vezes a altura. Então, dessa forma, a gente pode pensar a vazão da seguinte maneira, como sendo a área do objeto, da secção de corte por onde passa o líquido, ó, essa áreazinha, vezes a altura. O comprimento ali no caso, né? Tudo isso aqui, ó, vai ter uma certa quantidade de líquido, fluido passando, dividido pelo intervalo de tempo, o ΔT. O detalhe, pessoal, é que ó, nós temos o seguinte, ó, considerando uma prisma ou mesmo cilindro, podemos dizer que a vazão é a área da base vezes a altura. Considerando a base como a secção transversal por onde passa o fluido, podemos definir como sendo fluxo ρ, certo? Aí você tem aqui, ó, esse fluxo é a área da base pelo tempo, ó. Tem aí um fluxo pela secção transversal. Então, uma outra relação importante que você tem para essa ideia de vazão é que ela pode ser o fluxo. Por que eu estou fazendo isso? Porque as questões às vezes trazem essa expressão, fluxo de tanto. Quando fala fluxo, é a quantidade que passa por uma área. A vazão não, é o volume, é o tanto de água que passou naquela área, por aquela área em um determinado tempo. Na realidade é o seguinte, é o volume que passou em uma região por um determinado tempo. Tá? Por que eu estou colocando essa expressão? Porque esse termo aqui, ó, essa letrazinha grega ρ, certo? Que é fluxo que passa por uma secção transversal. Isso aqui, ó, vai ser útil na interpretação de algumas questões mais à frente, tá bom? Então, essas ideias foram apresentadas e nos exercícios vão ver, a gente vai aprofundar elas e vai ficar bem claro para você como é que resolve as questões utilizando essas ideias.